Hoje vim contar um relato que aconteceu comigo sobre paralisia do sono. Eu morava em uma casa na qual tinha um corredor que levava para os quartos e o banheiro. Certa noite eu acordei de madrugada e vi passando na porta do meu quarto uma sombra indo em direção ao banheiro. Eu levantei e fui atrás dessa sombra para ver melhor. Porém, quando cheguei na porta do banheiro não havia mais nada nem ninguém por ali. Então deixei quieto e voltei a dormir. Lembrando que sempre vejo coisas por eu ser médium. Então depois que isso aconteceu, na próxima noite, também de madrugada, eu acordei no meu quarto e olhando para a porta eu via como se tivesse alguém, sabe quando alguém fica olhando e se escondendo. Eu vi isso no canto esquerdo da minha porta. Foi aí que não sei o porquê, mas eu falei, se quer entrar, entra logo então. Foi a pior ideia que tive, foi falar isso. Nesse momento entrou no meu quarto um homem extremamente alto, tudo de preto, só que não era um preto normal. Era uma cor preta mais escura que o próprio escuro do quarto. O rosto daquilo era parecido com aquelas máscaras que foram usadas pelos médicos na época da peste negra. Ele quase que encostava no teto de tão alto que era. E ele ia cada vez chegando mais perto de mim, e eu não conseguia me mexer ou sequer falar algo. Eu fiquei totalmente paralisado. Quando eu finalmente estava conseguindo me levantar e sentei na cama, uma força invisível me puxou de volta para a cama com uma força sobre-humana. Até que depois que algo me puxou, aquele ser parou ali no meio do quarto, e o que aconteceu até hoje não sei explicar. Foi como se algo ainda mais forte que aquele ser invadisse meu quarto em uma velocidade e força absurda, e num instante expulsou aquele ser dali o levando para algum lugar. Aquele ser totalmente das sombras tentou me pegar aquele dia, mas algo ainda mais forte que ele pegou e me protegeu. Depois daquilo eu não dormi mais o resto da noite, inclusive os próximos dias que vieram eu ainda estava com medo de dormir. Esse segundo relato que vou contar me aconteceu em outra casa, inclusive em outra cidade. Eu morava em uma casa nessa cidade na qual eu já havia visto uma mulher toda de branco passando da porta da sala para o banheiro, entre outras aparições que por lá tinham. Mas a pior de todas foi quando eu fui dormir uma certa noite, e no meio da madrugada eu acordei do nada. E de novo eu via no canto da porta alguém me observando, como um animal prestes a atacar sua presa. Foi quando aquilo entrou no meu quarto. Porém, dessa vez não era aquele ser alto e totalmente negro igual às sombras. Dessa vez era uma menina, menor que eu, com umas roupas rasgadas, um cabelo comprido e sujo, olhos vermelhos que brilhavam na escuridão do quarto. Porém, essa menina também era mais escura que o escuro do quarto, como se ela fosse toda feita de sombras e trevas. Mas dessa vez esse ser não me atacou ou sequer chegou perto de mim. Simplesmente ficou me olhando com aqueles olhos vermelhos. Quando se afastando de mim deu uma risada e simplesmente sumiu da mesma forma que apareceu, do nada. A paralisia do sono tem várias explicações, tanto científicas quanto espirituais. Porém eu acredito piamente que as que eu tive foram totalmente espirituais. Vou explicar o porquê. Na espiritualidade existem vários seres, tanto de luz quanto de trevas. E existem uns seres que são chamados de povo das sombras. Esses seres, segundo a espiritualidade, são seres que nunca estiveram encarnados aqui na Terra como nós estamos. Eles nunca foram humanos, sempre viveram nas sombras mais densas que se pode imaginar. Porém, esses seres não atacam ou matam ninguém. Eles quando aparecem para alguém é com o intuito de sugar a energia daquela pessoa, a energia vital. Aí é quando a pessoa acorda cansada, com dor de cabeça, tontura, fraca, entre outros sintomas. Mas esses seres não são como os obsessores que realmente podem matar uma pessoa. Esse povo das sombras tem diversos relatos deles ao redor do mundo, e sempre relatam os mesmos seres. O mais comum de se ver é o homem alto de chapéu, a menina de olhos vermelhos, um outro ser que aparece com um capuz cobrindo todo o seu rosto, entre outros muitos.
Quem já teve paralisia do sono diz que viu esses seres os rondando ou simplesmente parados ali os observando de longe. Porém, sim, é totalmente possível você ver esses seres das sombras sem estar em paralisia do sono. Na paralisia do sono é como se você estivesse ao mesmo tempo no lado espiritual e aqui no lado físico. Por isso você não tem totalmente controle sobre seu corpo físico, pois você ainda está parte fora do seu corpo. Por isso, pelo fato de você estar metade do outro lado, você consegue ver esses seres com muita facilidade. Mas esses seres aparecem em lugares ruins também. Assim, sendo possível vê-los sem estar em paralisia do sono, já foram vistos em cadeias, em lugares abandonados, lembrando que são seres mais escuros que a escuridão da noite. Se você pensa em ir em algum lugar durante a noite, algum lugar escuro e abandonado, pense bem sobre isso, pois pode haver alguém do povo das sombras por lá à espreita, esperando algum desavisado para ter sua energia sugada. Ou então, quem sabe durante a noite, eles te façam uma visita,